E aí, vamos cantar agora? Vamos. Nossa, eu sou muito Cara, desafinada. esse microfone. Ô, Tubo. Melhor 11 euros gastos na vida. Ô, Tubo, você não é Mas aí variável. você ficou sem microfone, né? Não, Ou mas você... não preciso. Ah! Você não é uma variável, mas eu gostaria de me declarar pra você. Ai! Meu Deus. Mas essa falada era dele. Não sei. Isso é típico, isso aí tipo você- piada ao tubo, mas... É, isso aí Qual que é bem o primeiro típico. assunto? É supremacia quântica. Nossa, fiquei tenso agora. Supremacia Born. Supremacia. Pode ir, eu já tô gravando. Pode ir então. Olá, eu sou Lígia E Facione. eu sou Cláudio Vilar. E nós estamos no Berlim Tech Talks. E hoje tem um assunto muito supremacista. Ou? Eu acho essa palavra tão pretensiosa. É uma boa palavra. Ela traz um pouco de... Eu sempre lembro dos sci-fi, supremacistas assim, né? brancos, que aqueles povos, isso também é. assim, pra mim não é uma coisa positiva. Mas Essa é mais positiva. Essa eu acho essa que é- o Cláudio devia dar risada com kkkk. não entendi, mas tudo bem. Eu até entendi, mas não... por que eu que deveria dar uma risada dessa? Não, porque a Lígia fez a piada, você dá risada. Ah, verdade. Ah, Potássio. Ah, sou. Então, mas o assunto de hoje é supremacia quântica do Google. E o negócio tem umas partes emocionantes aqui, É né? político, Apesar é de político. ser a quântico, essas coisas mais relacionadas com computação quântica, vocês voltem lá no nosso programa sobre computação quântica para entender exatamente o tamanho do engronha. A gente tem um programa também sobre computação estocástica, que vem entrando por fora agora para dominar o pedaço. Mas é no dia 20 de setembro, olha, não faz muito tempo, faz poucos meses, menos de 2 meses, né? É. A gente está no comecinho agora de novembro. Vazou, por engano, num servidor da NASA, um artigo falando sobre um teste que os pesquisadores do Google fizeram e conseguiram criar uma rotina específica para um computador, para um hardware quântico, e eles conseguiram realizar uma tarefa que normalmente levaria anos para ser realizada e em poucos minutos, né? 3 minutos ou alguma coisa assim. 3 minutos e 20 segundos. E aí, eles ainda não tinham formalmente feito essa declaração pública de que eles tinham conseguido esse feito, né? Mas vazou, né? Aí começou a polêmica. E Vazou todo mundo por causa do Google, né? É, pois Deixaram é. o artigo num repositório. num repositório aberto. Alguém fez a busca. E aí? Acharam. Aí depois eles tiveram que admitir, É. sim. Aí teve a publicação oficial do artigo. E aí, o que tem nesse artigo de tão interessante, Cláudio? Eu acho que, primeiro, a supremacia quântica é um termo científico, vamos dizer assim, para um teste que o teste projetado, né? Um teste projetado Que muda o estado da arte. que muda o estado da arte pode comprovar que um computador quântico pode executar uma tarefa que um computador normal não conseguiria em tão pouco tempo, né? E isso, tipo, uma escala de 1000 anos para serem resolvidos um problema. Isso. Então, o que o Google declarou, né, que saiu nesse paper também, é que eles conseguiram, através de um experimento, fazer com que esse algoritmo rodasse em aproximadamente 3 minutos. Em Assim. 20 segundos. E isso é forte, porque existe uma corrida política, né, de quais são as empresas que estão desenvolvendo computadores quânticos e tem departamentos de pesquisa e investimentos também em universidade, né? Quem paga a bolsa de todo mundo que está fazendo esse tipo de pesquisa. E o Google chega com isso. A IBM disse que conseguia fazer com um computador muito entrou mais... a IBM agora na história. Gente, a IBM está com uma dor de cotovelo, que vocês não têm noção da dor de cotovelo da IBM. A IBM é porque o pessoal do Google disse que essa tarefa seria realizável por um computador normal em não sei quantos mil anos. Exato. Aí a IBM disse que não, que em 3 dias seria possível de fazer, mas mesmo assim não são 3 minutos, né? Foi o que o Google falou. Por mais que vocês consigam fazer em 3 dias, não são os 3 Não minutos são que os a gente 3 fez. minutos, né? Então... Mas assim, é um grande avanço, né? O Google abriu também um Q&A, né? Um momento para perguntas e respostas,
com outros pesquisadores que também avaliaram a pesquisa, né, o resultado do paper, e teve uma discussão, né? Tipo, os pesquisadores puderam fazer também perguntas diretamente para os cientistas que estavam participando do projeto, e o que está acontecendo agora, que ainda está acontecendo, são outros pesquisadores fazendo avaliação do experimento. O experimento que na tem que verdade ser é um replicado, experimento, né? ele não tem uma utilidade prática, foi um algoritmo escrito especialmente só para fazer esse teste, ele não serve teoricamente para nada, né? É um experimento científico mesmo. Até o pesquisador da Google fala sobre a questão do qual é a diferença, o que tem de... Agora eu me perdi toda. Aí eu me desconcentrei, ele ficou fazendo assim, aí eu esqueci o que eu ia falar. Eles fazem uma metáfora do computador quântico, essa supremacia, esse teste bem sucedido com os irmãos Wright nos Estados Unidos, que inventaram um avião. Então, não é que agora vai ter computador quântico para todo mundo em casa, não é que vai dar para já usar comercialmente, não é que já tem algum algoritmo prático funcionando. É uma prova de conceito. Como eles disseram no caso dos irmãos Wright. Eles só fizeram um voo que não foi a lugar nenhum, mas eles puderam comprovar que eles podiam controlar um avião. Tem toda aquela polêmica também do Santos Dumont. Principalmente você sendo brasileiro. Tem toda a polêmica do Santos Dumont, que a gente acaba fazendo... O pessoal vai ter alguém no comentário que vai dizer que o Santos Dumont que inventou o avião, que não foram os irmãos Wright, mas... para fins de referência, ainda são eles que são usados no resto do mundo, né? E para fins de referência, vocês podem... Irmãos Wright, possivelmente, seja IBM e o Google é o Santos Dumont. Então, assim, não muito preocupados com isso. É só uma metáfora que eles conseguiram tornar pública a capacidade que eles tinham de controlar um veículo mais pesado que o ar e fazê-lo voar. Então, é o equivalente ao que o Google fez agora. Ele conseguiu fazer um algoritmo que não vai a lugar nenhum e não serve para nada, mas eles conseguiram provar que é possível fazer um software para rodar no hardware de um computador quântico. E aí tem uma coisinha a mais, uma pimentinha a mais brasileira nessa história, Cláudio. A gente tem brasileiro participando. Tem um brasileiro na equipe, gente, é um mineiro. Você viu um pouquinho da história dele, muito legal, né? Que a gente vai entrevistar esse mineiro. Espero muito, se ele estiver por aqui. Já pensou? A gente é pouco supremacista aqui, a gente é bem... Vamos entrevistar o mineiro. Ele é deixa eu ver o nome dele aqui. Ele é um brasileiro nascido em... meu Deus, Brandão o nome dele. Ele é professor do Instituto de Tecnologia da Califórnia, do Caltech. É Fernando Brandão o nome dele. E ele começou a estudar engenharia de automação e controle na Federal lá de Minas Gerais. Aí ele ficou meio assim, largou o curso e aí começou a estudar física quântica, computadores quânticos, viu que tinha essa área da ciência e ele resolveu mudar o curso dele para física e já se destacou logo de cara no curso e o cara chegou e arrasou. Ele tem um currículo bem forte também. Nossa, o cara tem assim, doutorado na Inglaterra, sei lá, pós-doutorado em... Ele trabalhou ele é pesquisador teórico e entrou para a equipe do Google no ano passado só. Ele é super novo, tem 36 anos. 30 e poucos anos. E é legal, né, ter um brasileiro assim, Nossa, um orgulho, gente. A gente está muito precisando de orgulho de ser brasileiro agora, muito. Nada de vergonha, só orgulho esse moço está trazendo aqui pra gente. A gente deixa o Google como Santos Dumont mesmo, né? Tem um brasileiro. Melhor tem um brasileiro lá. Então, e agora? Como é que se desdobra esse negócio? Não, agora são empresas tentando fazer outros experimentos para provar que a gente pode resolver problemas mais comuns, né? Mas os problemas... Alguma aplicação prática, né? Problemas do dia a dia que podem ser só resolvidos. Meu Deus, quanto S nessa palavra. E com computação quântica, né? Que um computador normal não teria a possibilidade de resolver. Acho que ainda vão ter uns bons anos, uns 5 anos aí de conversa, IBM, Google fazendo grandes avanços na tecnologia. Porque o pessoal está empolgado, né? Tá todo mundo empolgado, né? Acho que é um dos grandes tópicos, assim, que acho que todo mundo tem visto nas mídias e tudo mais. Então Alguém quer comentar aí sobre o problema que isso vai causar no mundo da segurança?
Em que sentido? No sentido de que agora a chave criptográfica não vai demorar de anos para você calcular. Mas eles vão criar outras chaves criptográficas gigantes. Mas, não, mas eles não Mas eu acho que quando entrarem os computadores quânticos, tudo vai, inclusive as chaves criptográficas também vão ser mudadas. Eu acho que tem dois caminhos paralelos assim. É o avanço da tecnologia. E, querendo ou não, esse tipo de tecnologia está nas mãos de pouquíssimas empresas, né? Então, assim como a inteligência artificial, tem um limite de ética, tem um limite de responsabilidade, transparência e tal. Eu acho que não é do interesse dessas duas empresas, né? Tipo IBM, Google e outras empresas que estão participando, principalmente, desses projetos, em fazer decriptografar, né, senhas e tudo mais só por just for fun. Acho que não é qualquer um que pode ter acesso a esse tipo de coisa. O que eles têm que ter cuidado é, tipo, acesso a esse tipo de máquina, né? Eu penso que tem duas coisas aí para se considerar. A primeira é que eu acho que esses computadores quânticos, pelo menos nas primeiras décadas, eles vão ser que nem relógio atômico. Ninguém tem em casa. Não é assim que dá para ter em casa. É uma coisa que tem temperatura controlada, tem uma manutenção complexa. E a segunda coisa é que não são intercambiáveis. Você não pega um programa que roda no seu computador e coloca num quântico. Então, a gente está falando de sistemas totalmente incompatíveis. Esse era o meu segundo ponto. Assim, tem um que é a tecnologia, que é uma tecnologia que é proprietária praticamente, assim, poucas empresas têm acesso, e segundo, os problemas ainda não podem ser resolvidos, assim. Então acho que esse caminho vai demorar uns 5, 10 anos para que tenha a primeira aplicação. Se os estocásticos não entrarem por fora, ainda tem coisas para acontecer e reviravoltas, plot twist. Mas não sei. Eu acho que assim como a tecnologia avança, a tecnologia de se proteger da tecnologia também avança, né? Então, só espero que alguém ache alguma solução para isso. Se não, meu filho, agora a gente vai ter que ficar tem que fazer uma dança, botar íris, dar 2 polegares assim. E tem as piadinhas internas também, como senha. Você tem que contar uma piada para o seu robô, se ele reconhecer que é uma Você piada não é o ruim, verdadeiro Otubo, o verdadeiro Otubo não faria isso. O que você fez com o verdadeiro Otubo? Então, só para a gente lembrar, a gente tem um programa anterior que fala sobre computadores quânticos, fala sobre estocásticos, mas é bom a gente lembrar por que a gente está falando que são sistemas tão diferentes um do outro. Porque no computador que a gente tem em casa hoje, ele funciona de maneira digital binária. Por que é binário? Porque eu só tenho um bit que pode valer 0 ou 1. Ou eu tenho um sinal elétrico ou eu não tenho um sinal elétrico. E todas as variáveis, todas as grandezas, elas todas são reduzidas para esse sistema numérico de 0 ou 1. Ou tem ou não tem, ou existe ou não existe, ou é sim ou é não. Não tem meio termo. O sistema quântico é completamente diferente, por isso que eles são incompatíveis. Como é que funciona o sistema quântico? O sistema quântico, na verdade, é o controle de uma partícula atômica mesmo. Né? Você tem um átomo e é baseado no spin dele, né? O vetor onde define qual a provável posição dele, né? Não sei se mas a posição dele. Você consegue, Nossa, esqueci Você não a palavra. tem uma definição de onde ele está, né? Você Determinar. Determinar. Obrigado. E por causa da teoria quântica, que um átomo ele pode ter uma sobreposição da sua própria posição, ou ele pode assumir 2 valores ao mesmo tempo, ou existir ou não existir, assim como o binário do computador normal. Você tem como passar mais informações. Então, ao invés de ser só o 0 e 1, de uma vez só, você pode ter o 00, você pode ter o 01, o 10, o 11, passados de uma vez só como informação para o seu computador. Né? Ao invés de ter somente o 1 e o 0, só um duas de cada possibilidades, vez. Existem muitas, Exato. quase que infinitas possibilidades. E isso aumenta a probabilidade de você ter aumenta a capacidade de você fazer os seus cálculos
que demorariam, tipo, muito tempo para... Você consegue trabalhar paralelamente com mais variáveis ao mesmo tempo, né? Mais ou menos como funciona o nosso cérebro, né? É como se você conseguisse... Não é sequencial, é mais paralelo. É como se você conseguisse, ao invés de passar uma mensagem para uma pessoa letra por letra, você consegue passar 2 ou 3 sílabas de uma vez e você se faz entender bem mais rápido do que só ficar com uma letra só. E tem aplicações que são mais propícias para esse tipo de processamento. Por exemplo, previsão do tempo, onde você não tem vai chover ou não vai chover, você tem probabilidades envolvidas, né? Então, um computador quântico seria uma máquina mais adequada para calcular esse tipo de contas, de volumes de processamento, né? Então, é uma coisa totalmente diferente do que a gente tem hoje, é totalmente diferente. Ela não é compatível, são sistemas absolutamente distintos. Todo o hardware tem que ser feito novamente, todo o software, todos os sistemas operacionais, nada vai funcionar ao mesmo tempo nos 2 sistemas. São totalmente incompatíveis. Exato. Mas é o futuro, né? Espero que seja. Vamos aguardar. Quanto tempo que vai levar até a gente ter acesso a computadores quânticos? A gente não vai precisar ter computadores quânticos, né? A gente vai precisar ter acesso a eles, né? Hoje em dia a gente já tem acesso, né, a computadores de grandes poderes de processamento, né, usando cloud. Então eu acho que o futuro é muito mais próximo de ter interfaces que acessam esses computadores e as simulações do mundo que a gente não pode fazer agora, porque demoram milhares de anos, podem ser resolvidos. Então, aquecimento global, né, gente? Que é uma coisa que depende bastante de estatística. Vamos ver, né? Vamos ver se vai dar tempo de a gente ter um computador quântico para calcular isso tudo. Eu acho engraçado que as pessoas falam a polêmica do aquecimento global. Gente, não é polêmica, é 97% dos artigos dizendo sim e 3% que não passam pelo crivo dizendo não. Não é polêmica, é quando é meio a meio. Isso é fato. Agora a gente vai ver como é que a gente vai administrar isso. Tomara que os computadores quânticos fiquem prontos a tempo para nos ajudar a sair dessa, né? Então, gente, espero que vocês tenham gostado de saber um pouquinho mais sobre a supremacia quântica do Google, que não tem nada a ver com coach quântico, nem terapias quânticas, nem nada disso, tá, gente? É um outro tema. E se vocês tiverem perguntas ou sugestões, ou tiverem mais informações, novidades, atualizações, por favor, coloquem nos comentários, tá bom? Joinha. Dê seu joinha, até a próxima semana. Assinem, conte para os amigos, junte os amigos aí para assistir, depois vocês debaterem, é muito mais legal a gente ver coisas tão interessantes assim, né? Tá ok, gente? Então, até a semana que vem.